Neste vídeo, vamos entrar em uma emocionante viagem pelo tempo e pela história. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante de Jafé, um dos filhos de Noé, conhecido por sua incrível jornada de herança e exploração. Preparem-se para descobrir os segredos e as aventuras desse personagem bíblico que desempenhou um papel significativo na construção do nosso mundo. Jafé, cujo nome significa espalhado ou espalhar, foi um dos 3 filhos de Noé que sobreviveram ao grande dilúvio que devastou a humanidade. Como filho de um homem escolhido por Deus para a preservação da vida, Jafé carregava consigo a responsabilidade de reconstruir e repovoar a terra. Após o dilúvio, Jafé e seus irmãos, Sem e Cã, emigraram da Arca de Noé para um mundo vasto e desconhecido. Esse momento marcante marcou o início de uma nova era, aonde a humanidade enfrentaria inúmeros desafios e aventuras. Jafé, guiado por sua curiosidade e espírito aventureiro, partiu em uma jornada pelo mundo, explorou terras distantes, encontrou civilizações antigas e estabeleceu uma linhagem que se espalharia por diferentes culturas e continentes. De acordo com os relatos históricos e bíblicos, Jafé é considerado ancestral de diversas nações e povos. Suas viagens levaram às terras da Europa, Ásia, África e muito além, deixando um legado de diversas culturas que ainda podem ser sentidos nos dias de hoje. Neste vídeo, vamos entrar em uma emocionante viagem pelo tempo e pela história. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante de Jafé, um dos filhos de Noé, conhecido por sua incrível jornada de herança e exploração. Preparem-se para descobrir os segredos e as aventuras desse personagem bíblico que desempenhou um papel significativo na construção do nosso mundo. Jafé, cujo nome significa espalhado ou espalhar, foi um dos 3 filhos de Noé que sobreviveram ao grande dilúvio que devastou a humanidade. Como filho de um homem escolhido por Deus para a preservação da vida, Jafé carregava consigo a responsabilidade de reconstruir e repovoar a terra. Após o dilúvio, Jafé e seus irmãos, Sem e Cã, emigraram da Arca de Noé para um mundo vasto e desconhecido. Esse momento marcante marcou o início de uma nova era, aonde a humanidade enfrentaria inúmeros desafios e aventuras. Jafé, guiado por sua curiosidade e espírito aventureiro, partiu em uma jornada pelo mundo, explorou terras distantes, encontrou civilizações antigas e estabeleceu uma linhagem que se espalharia por diferentes culturas e continentes. De acordo com os relatos históricos e bíblicos, Jafé é considerado ancestral de diversas nações e povos. Suas viagens levaram às terras da Europa, Ásia, África e muito além, deixando um legado de diversas culturas que ainda podem ser sentidos nos dias de hoje. De acordo com as Escrituras, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé foi pai de 7 filhos, que se tornaram os progenitores de várias nações e povos. Aqui estão os nomes de seus filhos e suas respectivas descendências. Gomer. Gomer foi pai de 3 filhos. É o primeiro nome mencionado na lista dos filhos de Jafé. No entanto, nas Escrituras, não há muitos detalhes específicos sobre a vida de Gomer ou de seus descendentes. De acordo com algumas interpretações e tradições judaicas, Gomer é considerado ancestral de várias nações ou grupos de pessoas. Uma dessas tradições sugere que Gomer é o antepassado dos povos cimérios, que foram uma antiga tribo iraniana ou asiática. Os cimérios foram uma antiga tribo iraniana
que viveu na região do Mar Negro entre o século VII e o século VIII a.C. Eles eram um povo nômade e guerreiro, conhecido por sua habilidade em cavalgar e sua ferocidade em batalhas. Os cimérios são mencionados em registros históricos de várias civilizações da época, incluindo os assírios, babilônios e gregos. Esses povos habitavam principalmente as estepes da região atual da Ucrânia, Rússia e Cazaquistão. Eles eram conhecidos por realizar incursões militares em territórios vizinhos, saqueando e empilhando cidades e assentamentos. Suas incursões alcançaram até mesmo o Império Assírio, uma das potências dominantes da época. No entanto, no final do século VII a.C., os cimérios foram gradualmente empurrados para fora de sua terra natal pelas tribos citas e se dispersaram em diferentes direções. Pouco se sabe sobre o destino final dos cimérios após a sua dispersão, e eles acabaram desaparecendo através da história. Apesar de seu breve período de proeminência, os cimérios tiveram um impacto duradouro na história da região. Sua presença e suas incursões militares influenciaram as culturas e as relações políticas das civilizações vizinhas, deixando uma marca na memória coletiva das antigas sociedades iranianas e dos povos da região do Mar Negro. Além disso, há teorias também que ligam Gomer aos povos gálatas e galácios. Os povos gálatas eram grupos étnicos e culturais da antiguidade que habitavam a região da Galácia, localizada na parte central da atual Turquia. Os gálatas eram uma confederação de tribos celtas que migraram para a Ásia Menor no século III a.C. Durante o declínio do Império Seleucida, os gálatas foram contratados como mercenários pelos governantes locais. No entanto, eles logo se estabeleceram e estabeleceram seu próprio reino na Galácia, que durou até o primeiro século a.C. Os galácios, por outro lado, são geralmente considerados como a mesma população dos gálatas, embora o termo gálatas seja mais usado pelos historiadores gregos da época para se referir aos mesmos povos celtas. Essa diferença de terminologia pode ser devido a diferentes perspectivas culturais e linguísticas. Durante o período helenístico, a Galácia se tornou um centro cultural e econômico próspero. A região foi conquistada pelo Império Romano no século I a.C., sob o comando do general romano Júlio César. No entanto, mesmo após a conquista romana, os galácios, mantiveram sua identidade e influência cultural na região por algum tempo. Ao longo dos séculos, a cultura dos gálatas galácios foi assimilada pela cultura dominante da região e a identidade celta desapareceu gradualmente. Hoje em dia, a região da Galácia na Turquia não mantém uma população celta distinta, mas suas influências históricas e culturais ainda são estudadas e valorizadas. Askenaz. Os descendentes de Askenaz se tornaram um povo conhecido como os Askenazitas. Os Askenazes são um dos grupos judaicos com a origem que remonta aos judeus medievais, que se estabeleceram na região do Sacro Império Romano Germânico e, posteriormente, em várias partes da Europa Central e Oriental. O termo Askenazi deriva da palavra hebraica Askenaz, que se refere à Alemanha e aos territórios adjacentes. Os Askenazes começaram a se desenvolver como uma comunidade judaica distinta durante a Alta Idade Média, aproximadamente no século X. Eles se estabeleceram em cidades importantes ao longo do rio Reno, como Mainz, Worms e Speyer, bem como em outras partes da Alemanha e regiões vizinhas. Ao longo dos séculos, os askenazes migraram para o leste, estabelecendo em áreas da Polônia, a Rússia, Ucrânia e outros países da Europa Oriental. Eles formaram uma comunidade próspera nessas regiões, desenvolvendo sua própria língua e tradições culturais distintas. Os askenazes foram significativamente impactados pelos eventos históricos, como as Cruzadas, a Peste Negra e a expulsão dos judeus da Espanha em 1942. Durante o período moderno, eles enfrentaram crescentes discriminações e perseguições, culminando no Holocausto
durante a Segunda Guerra Mundial, no qual milhões de judeus asquenazes foram mortos pelos nazistas. Após o Holocausto, muitos asquenazes migraram para Israel e outros países, especialmente os Estados Unidos. Rifat. Pouco se sabe sobre os descendentes de Rifat, mas algumas tradições sugerem uma conexão com os povos eslavos. A origem exata dos eslavos ainda é debatida entre os historiadores, mas acredita que eles se originaram em uma área conhecida como Cultura de Cherniakov, localizada na atual Ucrânia e Moldávia, por volta do século III d.C. Essa cultura pré-eslava se expandiu para outras regiões, como Balcãs, os Cárpatos, a Europa Central e a Europa Oriental. Ao longo dos séculos, os eslavos se dividiram em 3 ramos principais: os eslavos ocidentais, os eslavos orientais e os eslavos meridionais. Os eslavos ocidentais incluem os poloneses, os tchecos e os eslovacos. Os eslavos orientais incluem os russos, ucranianos e os bielorrussos. E os eslavos meridionais incluem os búlgaros, servos, croatas e eslovenos. Durante a Idade Média, os eslavos se estabeleceram em vários estados e impérios, como o Império Russo, o Império Búlgaro e o Império Servo. Esses estados tiveram uma influência significativa na política, na cultura e na religião da Europa Oriental. A religião dominante entre os eslavos era o paganismo eslavo, que adorava uma variedade de deuses e espíritos da natureza. No entanto, com a cristianização da Europa Oriental, especialmente pela Igreja Ortodoxa, muitos eslavos adotaram o cristianismo ortodoxo. Durante a Idade Média, os eslavos foram frequentemente alvo de invasões e dominações por partes de outros poderes, como o Império Mongol e o Império Otomano. No entanto, eles também resistiram a essas invasões e preservaram sua identidade e cultura ao longo dos séculos. Togarma. Os descendentes de Togarma são frequentemente associados aos povos armênios. O povo armênio tem uma história antiga e rica, remontando a milênios atrás. Suas origens são geralmente traçadas até a região montanhosa conhecida como Planalto Armênio, localizado entre a Ásia Menor, atual Turquia, e a planície da Mesopotâmia, atual Iraque e Síria. Os registros históricos mais antigos que mencionam os armênios remontam ao século IX a.C. No entanto, acredita-se que essa cultura e civilização armênia tenha se desenvolvido muito antes desse período. Os descendentes de Togarma são frequentemente associados aos povos armênios. Acredita-se que os armênios sejam descendentes dos povos indo-europeus que migraram para a região da Anatólia Oriental, atualmente parte da Turquia, por volta do século VI a.C. Durante sua história, a Armênia esteve sob influência e controle de várias potências e impérios, incluindo o Império Persa, o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Mongol e o Império Otomano. A adoção do cristianismo como religião oficial foi no início do século IV a.C. e teve um impacto significativo na identidade e na cultura armênia. No início do século XX, a Armênia passou por uma série de eventos traumáticos, incluindo o genocídio armênio ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, no qual milhões de armênios foram mortos e deportados pelo Império Otomano. Esses são os filhos de Gomer. Magog. Os descendentes de Magog são associados aos povos vindos do norte, como os citas e, posteriormente, os povos turcos. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre Magog e seus descendentes. No entanto, algumas tradições e interpretações foram desenvolvidas ao longo dos séculos. Em alguns textos judaicos e cristãos, Magog é frequentemente associado a uma figura de líder ou inimigo das nações de Israel. No livro de Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento, Magog é mencionado como uma nação que viria do norte para atacar Israel. Essa referência é encontrada em Ezequiel 38 e 39, e os descendentes de Magog são identificados como povos vindos de várias regiões, como Rússia,
Ásia Central e parte do Oriente Médio. Madai foi o pai dos Medos, que estabeleceram o Império Medo, uma antiga civilização na região que hoje é o Irã. Madai é mencionado como um dos filhos de Jafé. De acordo com o Antigo Testamento, mais especificamente em Gênesis 10, verso 2, Jafé é descrito como um dos filhos de Noé, junto com Sem e Cã. Essa genealogia é frequentemente utilizada para traçar as origens de diferentes grupos étnicos e nações. A origem dos turcos é um mistério. Os turcos são povos de origem asiáticas que historicamente habitava a região conhecida como a Ásia Central. Eles são falantes de língua turca e têm uma rica história que remonta a milhares de anos. Os primeiros registros históricos dos turcos remontam aos séculos 6 e 7 depois de Cristo, quando diferentes tribos turcas começaram a aparecer nos estepes da Ásia Central. Essas tribos eram nômades e ganharam destaque ao formar confederações e impérios poderosos. Um dos impérios turcos mais influentes foi o Império de Göktürk, fundado no século 6 depois de Cristo por uma confederação de tribos turcas. Os impérios estendeu por uma vasta área, abrangendo partes da Ásia Central, Mongólia e norte da China. Posteriormente, os turcos estabeleceram outros impérios notáveis, como o Império Seljúcida, que dominou uma grande parte do Oriente Médio e da Ásia Menor, entre o século XI e o século XIII. Mais tarde, em meados do século XIII, o Império Mongol conquistou os turcos, e muitos turcos foram assimilados pela cultura do governo mongol. No entanto, a transformação mais significativa ocorreu com o estabelecimento do Império Otomano. Fundado no final do século XIII por tribos turcas, o Império Otomano floresceu e se tornou um dos impérios mais poderosos e duradouros da história. Durante séculos, o Império Otomano expandiu-se pela Ásia, Europa Oriental e norte da Ásia e norte da África, estabelecendo um califado islâmico. A história dos turcos é complexa e diversa, e suas raízes podem ser rastreadas até a Ásia Central, com influências de várias culturas e impérios ao longo do tempo. Javan é frequentemente associado aos gregos. Seus descendentes teriam dado origem a várias tribos e povos gregos. De acordo com a tradição bíblica, Javan foi um dos filhos de Jafé e, por sua vez, era um dos filhos de Noé. Segundo a narrativa bíblica, após o dilúvio, Noé e sua família repovoaram a terra, e seus filhos foram ancestrais de diversas e diferentes nações. Javan é frequentemente associado aos gregos e aos povos indo-europeus, que habitaram as regiões da Grécia e do oeste da Ásia Menor. A descendência de Javan é geralmente chamada de jônica, na tradição grega antiga. Acredita-se que os descendentes de Javan tenham migrado para as regiões que hoje compreendem a Grécia e outras áreas do Mediterrâneo Oriental. Eles formaram várias cidades-estado e estabeleceram civilizações grega antiga, que teve um impacto significativo na cultura ocidental. Tubal. Os descendentes de Tubal são associados aos povos da Anatólia, região atual da Turquia, e também pode ter conexões com os íberos, povos da Península Ibérica. A Anatólia é uma região histórica localizada na parte oriental da Turquia. Acredita-se que tenha sido habitada desde os tempos antigos, descendentes de Tubal, filho de Jafé. Sua importância histórica deve ser a sua localização estratégica, como uma ponte entre a Ásia e a Europa. Várias civilizações antigas se estabeleceram e prosperaram nessa região. Na Bíblia, a Anatólia é mencionada em conexões com eventos e personagens importantes. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é relatado que o apóstolo Paulo viajou para a região da Anatólia durante várias missões. Paulo visitou cidades como Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde pregou o evangelho e estabeleceu comunidades cristãs. Além disso, algumas das cartas escritas por Paulo na Bíblia são endereçadas às igrejas localizadas na Anatólia. A carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e à igreja de Laodiceia
são direcionadas à comunidade cristãs nessa região. Em resumo, a Anatólia é uma região histórica mencionada indiretamente na Bíblia por meios de referências e eventos e lugares específicos, como as viagens missionárias de Paulo e as cartas escritas às igrejas da região. Mesec. Mesec é frequentemente associado aos povos mexequitas, que podem ter habitado áreas do Cáucaso ou parte da atual Rússia. O termo Cáucaso não é mencionado diretamente na Bíblia. Cáucaso é uma região geográfica localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que abrange partes da Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. No entanto, as Escrituras mencionam várias regiões e povos que estão próximos ou adjacentes ao Cáucaso. A Geórgia é mencionada como Gomer em Gênesis 10, no capítulo 2 e 3, como uma das nações descendentes de Noé. A Armênia, tradicionalmente, é associada a Ararat, uma região mencionada em Gênesis 8, verso 4, aonde a arca teria pousado após o dilúvio. Além disso, várias passagens bíblicas mencionam os povos do norte, que pode se referir aos povos que habitavam em Cáucaso na época. Por exemplo, Ezequiel 38, verso 6, menciona Gomer e Togarma como aliados de Gog, que é descrito como vindo do extremo norte. Togarma é associado a uma região que inclui partes do Cáucaso. Em Ezequiel 27:13, Mesec é mencionado como um dos povos que faziam comércio com a cidade de Tiro. A passagem descreve os produtos que eram trazidos de várias nações para serem negociados em Tiro, e Mesec é mencionado como um dos povos que traziam ferro. Tiras. Os descendentes de Tiras são geralmente associados ao povos lígures, um povo antigo da região do Mediterrâneo. Estudiosos acreditam que de Tiras teriam saído os trácios, os teutões, os alemães, os saxões, os anglos e deles os escandinavos, dinamarqueses, holandeses, ingleses, austríacos, tchecos e os húngaros. É importante ressaltar que a identificação exata dos povos e nações, descendentes de Jafé, são complexas, diferentes interpretações históricas e arqueológicas.